Olá pessoal, esse é o canal GeoBy do O. Eu me chamo Luciana do O, sou professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre como andam os estudos nesse período de quarentena mundo afora, tá? Essa é a temática que a gente vai tratar. Eu comecei a pensar um pouquinho nela há um tempinho atrás, tá? Uns 3 dias mais ou menos. Hoje é dia 22 de março de 2020. A gente está vivendo um momento de quarentena, onde as aulas estão suspensas, mais da metade dos alunos no mundo, dos estudantes no mundo, estão sem aula, tá? Então, houve uma preocupação muito grande e eu comecei a pensar e viajar um pouquinho com a cabecinha, sabe? Eu comecei a me perguntar sobre o que os países no mundo têm feito para driblar essa questão dos alunos não terem aula, tá? Como que isso aconteceria daqui para frente, tá? Esse momento que a gente não pode, a gente tem que haver o isolamento, né? A gente tem que respeitar esse isolamento e também uma preocupação com relação à formação acadêmica, né? Então, essa daí era uma grande preocupação minha. Então, eu comecei a pesquisar, fiz um trabalho de pesquisa com amigos que eu tenho pelo mundo afora e levantei alguns dados, tá? O que as escolas estão fazendo nesse período de quarentena? Os dados serão dos seguintes países: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, na América. Eu tenho Portugal, Itália e Bósnia, na Europa. Eu tenho também Austrália e Nova Zelândia, na Oceania. Foram esses os dados que eu obtive. Em alguns países, como nos Estados Unidos e Canadá, eu tive algumas regiões diferentes, então vocês vão ver também posturas adotadas diferentes. E outra coisa também que a gente tem que comparar, que a gente tem que observar aí, é que algumas escolas elas são públicas, outras particulares, tá? E também o que muda é a questão do ano, tá? Que essa criança se insere. Se é high school, elementar, ensino básico, ensino médio, tá? Então isso tudo vai influenciar, college. Então vamos começar pela parte da Europa, onde está sendo mais afetada. Lembrando que hoje é dia 22 de março de 2020. Então vamos falar da Itália. Itália tá tão na mídia, né? A gente sabe aí que os números de mortes, números de casos que contraem o vírus, eles só aumentam. Então eu consegui dados, tá? De uma estudante que tá mais ou menos no 3º ano da escola, tá? Seria o Fundamental 1 aqui no Brasil. Então essa menina ela mora em Mantova, uma região da Itália que não está sofrendo com a epidemia, tá? Mas eles estão sim em quarentena. Ela está em quarentena desde depois do carnaval e a previsão é até o dia 2 de maio, tá? Essa é a primeira previsão. Lógico que os dados vão mudando, né? Ao longo dos dias, ao longo da semana. E o que o colégio tem proposto para esses alunos, para essas crianças? Ela está estudando em casa, pela internet, tem videoaula todos os dias, no horário de aula que ela teria na escola, ela tem e faz atividades extras. Isso é o que a Itália tem feito na região de Mantova, ok? Vamos então falar de Bósnia e Herzegovina. Bósnia e Herzegovina é um país jovem, né, que veio ali da questão da Iugoslávia, de uma guerra que dividiu ali esse país que era chamado de Iugoslávia entre vários outros países e deu origem a um país chamado Bósnia e Herzegovina. É o seguinte que eles estão propondo, são aulas online, as crianças estão fazendo as atividades em casa, tá? E sem muita coisa prevista, tá? Aguardando, né? O isolamento é a única coisa que resta, foi essa frase que eu recebi de um amigo. Então, Bósnia e Herzegovina, escolas online, tá? Eles estão fazendo tarefas e eu não consegui muitas informações sobre como são essas tarefas, até mesmo porque a gente fala em croata, tá? E é bem complicadinho. Portugal, então. O que Portugal tem feito com as crianças que estão em casa, né? Os adolescentes. Esse aluno que eu conversei, ele tá no 1º ano, tá? Ele estuda numa escola particular e ele tem que cumprir uma carga horária, tá? Então, o que eles fizeram foi, Portugal fez 2 semanas de férias e mais 2 semanas que serão a Páscoa. Lá eles têm um break também,
tá? De 2 semanas na Páscoa. Então, com isso, já vai formar um mês. Nos horários normais de aula, tá? Todos os estudantes estão tendo aulas online, tá? Eles participam de chats e tudo mais. Os professores também mandam atividades extras e eles tem data para entregar. Austrália, eu conversei com uma estudante de Sydney. A Austrália ela ainda não está com muitas medidas, né, protetivas, de quarentena e tudo mais. Então ela disse que está tudo ainda muito aberto, mas as escolas estão tomando algumas medidas, como por exemplo, os esportes estão proibidos, as palestras também. E a partir de segunda-feira eles farão uma reunião para discutir os próximos passos. Tudo muda a todo tempo. Todos os dias chegam novas informações. Então, na escola que ela estuda, é uma escola particular, e todos já estão se mobilizando e preparando para criar grupos por matéria, por disciplina, para estudar online, tá? Então, a partir de segunda-feira, dia 23 de março, vai começar uma atividade diferenciada na Austrália. Na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, eu conversei com um amigo, ele disse que as escolas ainda estão em funcionamento, tá? Tem algumas medidas protetivas, ele fala que o número de vítimas lá é pequeno, porém, com o tamanho da população, isso se torna muito grande, muito alarmante. Então, ele diz assim que todos os dias posturas novas estão sendo tomadas, tá? Todos os dias chega novidade dizendo o que tem que ser feito. Então, eles ainda não estão tomando medidas nenhuma drásticas, como a gente já tem tomado. O que ele fala também é de festinhas com mais de 500 pessoas está proibida, pubs, cervejarias, né? Estão proibindo a entrada de mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. E atualmente essas pessoas que entram nos pubs, elas estão feito um cadastro para entrar. Mas com relação aos estudos, o que muda é a distância de uma pessoa e outra, tá? Então eles têm aí uma distância de 1,5 metro de uma outra pessoa, de um outro aluno. Até mesmo o professor está se posicionando dessa forma. 1,5 metro é a distância que ele está tendo. Agora, as escolas não estão fechadas e elas só irão fechar caso ocorra algum caso de contato naquele local. América do Norte. Vamos para a América do Norte primeiro, que temos aí toda a América do Norte completa. Temos aí o Canadá, Estados Unidos e México. Conseguiu informações dos 3 países. Então, no Canadá, falando sobre as crianças, tá, do kindergarten, lá eles são divididos, algumas coisas eu sei, tá, gente? Nem tudo. Mas kindergarten, elementary school, high school, mas tem uma outra coisa depois do elementar, eu não lembro, tá? E college é a faculdade. Canadá é uma semana de break, é uma semana que eles param e atividades são feitas em casa, então isso tudo já era planejado. Porém, 2 semanas a mais está sendo dada para essa semana de break. Alguns professores estão mandando tarefas para casa, mas como essa informação que eu estou falando para vocês foi passada de uma mãe que está com uma aluna no kindergarten, tá? Ele não é um ensino obrigatório, que é como se fosse o jardim de infância. Então, as atividades são dadas, mas não com tanta rigorosidade. Agora, falando do elementary school. As provas obrigatórias do elementary school para poder aprovar esse aluno para o próximo ano, tá? Elas estão suspensas. Mas lembrando também que no Canadá, no elementary school, a aprovação é automática. Sim, a aprovação é automática. Faculdade. O college ele está na semana de break no Canadá, porém, os trabalhos que os professores já tinham passado continuam valendo ponto e continuam tendo que ser entregues na data prevista. Na próxima semana, aí sim, os alunos terão aula online. Então, o que separa, né, o que a gente vai diferenciar desses pontos aí na questão do college é o curso, né? Tem curso que dá para você fazer com aulas online e alunos em casa, mas tem cursos também que eu preciso de laboratório. E é o caso da culinária. A culinária precisa de laboratório, então eles estão ainda com grandes problemas, tá, com relação a isso. Outra coisa também são as turmas. O próximo período, tá, do college. O próximo período do college talvez não comece em maio. Por conta, né,
dessa situação toda aí de término de período e início de um novo período. Próxima semana do college, então, até dia 24 de abril, aulas ao vivo, online, chat e tudo mais, tarefas de casa. Neste curso, gente, lembrando que a gente tem aí a questão dos laboratórios, né, que vão funcionar diferentes e vão ser planejados diferentes para cada curso. Vamos aos Estados Unidos. Estados Unidos eu peguei 2 áreas, uma em Orlando, a outra em Atlanta. Vamos para Orlando. Orlando, as aulas estão suspensas até o dia 15 de abril. Essa é a minha previsão, é a primeira previsão. Aquilo que a gente falou continua valendo. As coisas mudam o tempo inteiro. Dia 23/3 começam as aulas online, ou seja, amanhã começam as aulas online. As escolas continuam abertas para distribuir merenda para aqueles alunos que fazem refeição dentro da escola, tá? No período determinado. Isso eu tô falando do high school, tá, gente? Seria o ensino médio. Vamos falar agora dos Estados Unidos em Atlanta. Então a pesquisa ela se trata do Elementary School e ficou meio surpreso assim pra mim, sabe? Saber essas informações do Elementary School em Atlanta. O que aconteceu foi que eles tiveram um break na quarta-feira, parece que alguém contaminado ali pela área, algum aluno. E aí eles já começaram a se mover. Na quinta-feira não teve aula e na sexta-feira disseram que seria o último dia de aula. Então eles foram para a aula na sexta-feira e quando voltaram para casa no Elementary School, eles voltam com uma pastinha já pronta, com senha, login, com material impresso, tá? Xerocado. E essas crianças vão para casa já com uma atividade pronta, com login e senha desse portal. Esse portal, ele não era utilizado pelas crianças antes, tá? Esse portal ele foi inventado e esse aplicativo, eu vi o funcionamento dele e ele vai colocando ali alguns dados referentes aos testes que vão sendo aplicados nas crianças online, em casa, e vai dizendo ali o resultado daquela criança, a quantidade de acertos, e tudo indica, né, que será ali já uma nota para a aprovação dessas crianças. A questão é que nós estamos falando do Elementary School, tá? Nos Estados Unidos, em Atlanta. No High School, como eles têm que fazer provas, e parece que talvez o High School será adiado a formação deles, já prevendo que não retornarão nesse ano letivo dele. México, nós temos férias antecipadas, tá? Esses dados obtidos do México são de crianças que estão em escola particular, tá? Eu tenho várias idades, então ficou bem generalizado. Nas escolas públicas não estão tendo aula online, eles só estão de férias. Mas nas escolas particulares, esses alunos já estão com aula online e também pelo WhatsApp e Google School. Todos os horários de aula eles estão estudando online e eles também têm provas, avaliações durante esse período. Vamos falar do Brasil. Rio de Janeiro, dia 23/3 de 2020, começam algumas avaliações, algumas aulas online, tá? A gente ainda estava meio perdido aqui no Rio de Janeiro, governador falando uma coisa, prefeito falando outra, mas a princípio a gente tem as aulas todas canceladas no estado do Rio de Janeiro, nenhuma escola pode funcionar, todas as crianças deverão estar em casa, mas a gente sabe que há uma diferenciação entre escola particular e escola pública. Então a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro já um acordo com aulas que serão feitas online, que serão feitas por um aplicativo de educação do Google, que é muito legal, eu adoro esse aplicativo, tá? Escolas particulares já estão adotando aí as aulas online, entregando conteúdo online. Meu filho estuda numa escola particular e eu já recebi pelo login e a senha da plataforma que a gente já utiliza durante o ano, já recebi materiais para estudos, tá? Algumas páginas indicando do que fazer do livro e fazendo uma rotina ali diária. Os alunos de 6º ao 9º ano em ensino médio terão aulas online a partir da semana que vem,
tá? No município onde eu trabalho, ainda não recebi nenhuma notícia, mas provavelmente a gente vai ter alguma notificação, né? Porém, a gente está muito preocupado com relação ao conteúdo. Mas a gente sabe também que não são todas as crianças que têm esse meio de comunicação, né? Então, se falando de escola pública, muitas crianças não têm, né, essa comunicação, essa questão da internet e tudo mais. Então, a gente não sabe como é que vai ficar ainda. Vamos a uma conclusão, né? Dando essa sapiada aí pelo mundo, um pouquinho afora, eu consegui ver que o melhor modelo parecia o mais estratégico já, o mais preparado foi Atlanta, tá? Atlanta, não sei, tipo surreal, tá? As crianças saem numa sexta-feira já com materialzinho, com senha, login, plataforma e tudo funcionando. As coisas já funcionaram semana passada, tá? E para essa semana agora vai funcionar com mais sucesso ainda. Então, assim, eu juro que eu me espantei. Outro espanto também é com relação à Nova Zelândia e Austrália, né? Não tá fazendo nada. Tudo bem que o surto ainda não é muito grande lá, né? O número de habitantes na Nova Zelândia é pequeno. Então, se a gente coloca número de vítimas, número de população pequeno, você tem um tamanho bem grande, tá? Uma proporção bem grande. Então, a gente não tá vendo as mesmas atitudes lá ainda. No Canadá, semana de break, terminando o período, então fica um pouco complicado, principalmente para quem está concluindo alguns períodos, né? No México está funcionando para particulares e não para públicas, enfim, né? Portugal, as aulas estão adiadas, mas os alunos continuam tendo aula em casa, né? Parece que na Europa eles estão bem articulados com relação a isso. No Brasil, a gente começa agora, né, a nossa onda de aulas online. A gente vai ver aonde vai parar isso, né? E o canal Já o Baiduó fica por aqui. Esse foi o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se surgir alguma dúvida, algum comentário, deixa aí. Não esquece de deixar seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, gente. Indica esse canal para algumas pessoas. Eu sei que a temática que a gente tem utilizado hoje está sendo em relação aos estudos, ao coronavírus, mas a gente vai voltar com a temática aí de temas geográficos, ok? Então, beijos, fiquem com Deus. Boa quarentena para vocês.